bem-vinda ao Saúde e Companhia, o seu encontro semanal com a qualidade de vida. E o programa de hoje está muito especial. Você vai conhecer uma academia de jovens há mais tempo. A dica da Nutri para o pré-treino. Vai ver a tecnologia por trás das lentes que a gente usa nos óculos. E para começar, o Fala Doutor com um tema que está levando muitos jovens a seguirem uma modinha que não é nada boa. Você já deve ter visto aí na balada o tal do cigarro eletrônico. Eles são coloridos, eles têm sabores diferentes, cheios de frufru. Deixam aquela percepção de que a pessoa é descolada? Mas será? Dr. Gaudêncio Torquato, qual é o efeito do cigarro eletrônico no organismo das pessoas, especialmente no coração? Pois é, Michele, o tabagismo tem uma história, né? Nós temos uma história aqui no Brasil de sucesso no combate ao tabagismo, que é desde há uns 30 anos, principalmente com o ministro José Serra, que a campanha se acirrou de combate ao tabagismo. Naquela época, o tabagismo no Brasil era de 40%, ou seja, 40% dos brasileiros fumavam. E hoje é só de 9%, certo? Então houve, com as campanhas ao longo dos governos, uma grande redução do tabagismo. O Brasil é um dos países que menos fumam, proporcionalmente. A Europa, por exemplo, os franceses, os europeus em si, fumam mais, certo? Então, são duas campanhas no Brasil que tivemos bons resultados, de combate, tratamento, acompanhamento do paciente com AIDS e a campanha do tabagismo. Mas a indústria farmacêutica não podia deixar isso quieto, né? Ela agora está entrando com tudo no cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele surgiu em 2003, assim, quando um chinês que fumava, ao ver o seu pai também morrer de câncer de pulmão, porque era fumante, e ele, temeroso, resolveu criar esse dispositivo e para que ele pudesse utilizar e que fosse menos ofensivo. Essa era a intenção dele. E essa leva a indústria farmacêutica comprou e disse: está aí um trunfo, né? Para a gente filão, vender. Né? Exatamente. Vamos iludir os jovens dizendo que é inofensivo. Como antigamente existia a figura do cowboy, né? Nos anos 70. E naquela época fumar era chique, fumar era elegante. E muita gente entrou na onda do cigarro. E atualmente os jovens estão entrando na onda da indústria do tabagismo. Se você fizer uma pesquisa e for entrevistar os jovens que usam o cigarro eletrônico, ele diz: não, eu não sou fumante. E o cigarro eletrônico é inócuo, não ofende, né? Então, para quem usa o cigarro eletrônico, não ofende. E de que é feito o cigarro eletrônico? Ele é um dispositivo, tem vários tipos. Já estamos na 4ª geração desses dispositivos. Eles vão avançando, a tecnologia vai avançando. Eles podem se chamar de vape, ou vapor é quem usa. E vape é o vaporizador, é o dispositivo. Tem pod, tem mood, tem vários nomes. Mas o princípio fundamental é a vaporização de um conteúdo para dentro dos pulmões, certo? Então esse dispositivo, que muitas vezes eles são parecidos com um pendrive, né? Ele acendeu a antena do jovem por ser bonito, né? Fácil de usar, não é como um cigarro que tem um odor, não incomoda muita gente porque ele dá um odor agradável ao ambiente. O jovem que faz parte de uma turma que usa o cigarro eletrônico, se ele não passar a usar, ele está fora da turma, vamos dizer assim. Acaba sendo um acessório de inclusão. Exatamente, né? Então, e dentro desse dispositivo existe uma bateria de lítio, que é o dispositivo que joga o vapor, que aquece aquele líquido.
E aquele líquido ele é formado pelo propilenoglicol, certo? Que é uma substância que é usada nos alimentos. Mas nos alimentos eles são inofensivos, porque você ingere. É diferente. Uma coisa que é ingerida, ela não pode ser também inalada, ela não vai fazer bem, não quer dizer que ela vai fazer bem, certo? Então existe o aroma, que é para dar o cheiro, né? Agradável, e existe a nicotina, ou seja o que lá que a indústria farmacêutica possa colocar dentro, né? Até porque no Brasil é proibido até agora, né? Então, esses dispositivos são vendidos vamos dizer assim, no contrabando, vamos dizer assim. E quem garante o que é que vem dentro disso? Existem os dispositivos mais apropriados para o indivíduo mesmo fazer a sua fórmula. Então, ele pode colocar o que ele quiser lá dentro para ser inalado, né? Ele permite isso. Tem uns dispositivos que já vêm com o conteúdo, o líquido, já de fábrica, e tem aqueles que o indivíduo pode colocar a substância que quiser. Então, na Inglaterra, a Inglaterra deu um tiro no pé, certo? Ela, com esse apelo de dizer que o cigarro eletrônico pode ajudar no combate ao tabagismo, porque ele é menos ofensivo, ele pode... O governo inglês ele oferece o cigarro eletrônico para a pessoa substituir pelo cigarro normal. Só que isso aí tem sido avaliado pelas entidades de saúde mundial como um tiro no pé, porque as pessoas não deixaram de usar o cigarro e continuam usando os dois. E o cigarro eletrônico é tão ofensivo quanto ou mais do que o cigarro normal. O que já se tem comprovado sobre isso? O que se tem comprovado são números de mortes causadas pelo cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos, em 2019, morreram 20 jovens devido ao uso do cigarro eletrônico. E antes da pandemia, porque se fosse durante a pandemia, poderia se atribuir isso ao Covid. Mas antes da pandemia, já foi catalogada uma doença chamada de EVALI. É uma doença pulmonar que atinge o interstício do pulmão. É um tipo de pneumonia causada pelas células gigantes, uma fisiopatologia da doença. E que essa patologia, chamada EVALI, que é uma sigla em inglês, é uma doença pulmonar causada no interstício do pulmão pelo cigarro eletrônico. Então o nome é EVALI. E isso está comprometendo os jovens que usam o cigarro eletrônico. Afetando o coração também? Afetando principalmente o pulmão. Com o uso contínuo do cigarro eletrônico, as alterações nas artérias vão acontecendo, certo? Já existem estudos comprovando que o cigarro eletrônico causa o envelhecimento das artérias, provocando AVC ou infarto até, certo? Ele é um fator de risco também para as doenças cardiovasculares. Ao contrário, Michele, do que se pensa, a nicotina não causa câncer de pulmão, certo? O que causa câncer no pulmão são as substâncias que acompanham o cigarro, o alcatrão e os metais pesados. Esses são os principais causadores do câncer. Agora, a nicotina ela tem um papel na oncogênese, porque ela é viciante. E se ela é viciante, ela contribui para a oncogênese, levando fatores causadores, certo? Então, o cigarro eletrônico, você imagina, como eu falei, existe um dispositivo que acende, que vaporiza aquele líquido. Quando ele acende, ele causa uma temperatura ali dentro daquele veículo de 350 graus. Você veja que a água ela tem o seu ponto de ebulição a 100 graus. Então, aquela temperatura para vaporizar aquele líquido, ela chega a 350 graus. E aquilo é inalado para dentro do pulmão, né? Você veja os danos que isso não pode causar, destruindo toda a árvore traqueobronquial e agora causando essa doença que já é catalogada como sendo de origem causada pelo cigarro eletrônico, que é EVALI.
certo? E uma vez que a nicotina está presente entre as substâncias, então gerando ali uma dependência, qual o conselho que o senhor daria para as pessoas que já estão nesse estágio de dependência do cigarro eletrônico? Como sair desse vício? Primeiro é a conscientização de que o cigarro é quebrar essa cadeia da indústria tabagista, de que o cigarro eletrônico é inofensivo. Assim como a indústria da bebida diz, beba com moderação, né? Isso é uma frase, vamos dizer assim, ilusória, beba com moderação. E assim como a indústria tabagista coloca na cabeça dos jovens que o cigarro eletrônico é inofensivo. Então, a primeira coisa é a conscientização das pessoas de que faz mal. E já que está viciado, é procurar ajuda médica, para que seja desmamado, para que seja feita uma terapia de combate ao uso da nicotina. Uma prova de que o cigarro eletrônico ele é tão ofensivo quanto o cigarro normal é que fizeram estudos com a urina de pessoas que usam o cigarro normal e pessoas que usam o cigarro eletrônico. E foram vistos a mesma quantidade de nicotina na urina dessas pessoas. E muito mais, o cigarro eletrônico ele é muito mais viciante do que o cigarro, pela sua facilidade de uso. O cigarro normal, para a pessoa usar, ela tem que se deslocar, tem que acender no ambiente. O cigarro eletrônico ele está ali na necessaire do jovem, certo? Ele usa muito mais vezes. Então, o consumo, existem casos de pessoas que têm a nicotina no sangue 50 vezes mais elevada do que uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia. Então, isso é muito sério. Os nossos jovens estão iludidos. Para a maioria, e existe também um estudo que 17% dos nossos jovens já experimentaram em algum momento o cigarro eletrônico. 17% dos nossos jovens. É um percentual muito alto, né? Exatamente. O ideal é nem experimentar, né? E a partir do princípio de que o jovem acha aquilo tecnológico, o apelo, né, do cigarro eletrônico, que tem um odor agradável, tecnológico e bacana o uso, né, tal, inofensivo, faz com que o jovem adira ao cigarro eletrônico. Então isso é uma questão de campanha também de saúde pública, né, de que os governantes possam enfrentar, assim como combater o tabagismo, com a feliz ideia de colocar em cada maço de cigarro a figura das consequências do que o cigarro causa, né? O governo precisa também, o momento é agora, né, de combater e de informar os nossos jovens dos efeitos e das consequências maléficas do cigarro eletrônico. Lembrando que cada adulto que está em casa, que tem um jovem, um neto, um filho, um parente, já pode começar essa campanha para que nem se inicie aí o consumo desse tipo, né, de substância. Obrigada, Dr. Gaudêncio. De nada, Marciana. Você treina? Você quer uma dica de pré-treino caseira? Anote aí. Se você gosta de amendoim, você pode comprar o amendoim nessas lojas Empórios Saudáveis e fazer sua pasta de amendoim ou a pasta de castanha. Você pega uma banana, uma colher de sopa de pasta de amendoim ou pasta de castanha, mistura, certo? Bate, machuca com a banana e vai treinar. Gostou da dica? Pois faça isso, você vai ver que vai ter resultado. A sua performance vai ser muito melhor. No próximo bloco, você vai conhecer a tecnologia por trás das lentes dos óculos e uma academia feita especialmente para pessoas que estão jovens há mais tempo. Oferecimento, conexão Movip da Bimove, SOS Pharma, Clínica Ecocardio. Os primeiros óculos surgiram no século XIII, mas a partir de 1870 foram evoluindo para o que a gente conhece hoje.
são considerados uma das maiores invenções da humanidade exatamente porque nos ajudam a enxergar melhor. E para conhecer melhor todo esse processo de confecção das lentes, eu estou trazendo você para conhecer uma fábrica bastante moderna. Diogo Lopes, que é o gerente de produção do Laboratório Óptico, vai contar pra gente como é esse processo das lentes. Mudou muito dos últimos anos para cá, porque eu me lembro, Diogo, que os meus avós, eles usavam óculos para perto e para longe e eles tinham assim na lente uma divisão. O que aconteceu de lá para cá? Porque eu não vejo mais essas lentes nas óticas. Pois é, Michele, com o avanço da tecnologia, hoje nós temos as lentes progressivas, que são os multifocais. E o campo de visão ele se tornou longe, intermediário e perto. E deixando esse formato do círculo que tinha no bifocal invisível na lente. Então as pessoas não conseguem identificar olho nu. E aqui a gente consegue produzir, além de uma lente multifocal e progressiva, uma lente personalizada. E essa lente personalizada no caso, né? Eu leio muito, eu tenho uma necessidade muito grande de estar no celular o tempo todo. As minhas lentes, que são multifocais, elas teriam então uma característica diferente das suas, por exemplo? Sim, por exemplo, hoje com uma lente aqui Labilux Freeform, eu consigo fazer a ampliação dos corredores progressivos para cada pessoa, para cada necessidade. Por exemplo, se você é um cirurgião e necessita mais do campo de perto, nós conseguimos fazer que esse campo de perto seja melhorado. Se você passa o dia dirigindo, trabalhando com transportes, a gente consegue ampliar o corredor progressivo para longe. Então isso é uma lente personalizada e 100% Freeform. Agora, o que é preciso para ter acesso a essa lente personalizada? Porque quando a gente faz o exame com o oftalmologista, ele vai dar ali algumas medidas, algumas direções, né? O grau que a gente tá, se aumentou, se diminuiu, enfim. Mas eu não me lembro de ter na prescrição algo referente a essas características que você apontou. Hoje alguns médicos oftalmologistas, eles utilizam de algumas nomenclaturas ou então algumas marcas específicas no receituário para poder identificar que ele quer uma lente personalizada. Para a gente ter uma diferença, um diferencial de uma lente convencional para uma personalizada, não é só o campo visual, mas sim o conforto, a adaptação, que ela é muito mais rápida. Você vai sentir de imediato a qualidade e a nitidez quando você coloca uma lente dessa. Então ela, além de todos os outros filtros que a gente consegue oferecer, né, como o Blue Cut, que é o filtro de luz azul, já para lhe dar um conforto e uma proteção para o efeito das telas. Isso é muito importante hoje em dia. Em relação aos óculos que, além de serem óculos de graus, também conseguem mudar ali para se tornarem óculos de sol. Tem essa proteção contra os raios de sol também nessas lentes feitas aqui? Sim, hoje nós temos aqui, por exemplo, algumas linhas de lentes fotossensíveis, inclusive trabalhamos com a maior marca e mais vendida, que é o Transition, certo? Ele possui sim esse escurecimento no sol e com a proteção de 400 nanômetros, né, que é a proteção máxima, além do Blue UV, que também é a proteção do filtro. Então você compra uma lente fotossensível, vai estar protegido internamente e externamente, tendo conforto na claridade da questão da fotofobia, por exemplo. Quando a gente fala que os óculos foram uma das invenções mais importantes da humanidade, né? Vocês conseguem perceber aqui com as pessoas que chegam, que recebem seus óculos, essa, vamos dizer assim, essa sensação de estar diante de algo que, poxa vida, agora eu consigo enxergar o meu filme, a legenda, as letras no livro, no celular? Sim, Michele, eu acho assim que o mais gratificante para nós que trabalhamos produzindo essa tecnologia, essas lentes, é quando, por exemplo, eu me deparei num caso de uma criança com uma miopia altíssima e ela não tinha um conforto visual
não foi identificado pelos pais no primeiro momento, e sim pelos professores, né? Então foi feita uma consulta, fizemos a lente dela especial com a dioptria um grau bem alto. Quando ela colocou no rosto, a primeira coisa que ela fez foi sorrir. Então, para mim, isso é gratificante, é a gente saber que entrega qualidade e a gente está resolvendo aquele problema visual dessas pessoas. Legal demais. Que inovação e que bacana conhecer uma fábrica assim tão de perto. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço. Ativa é uma academia, né, um polo, um complexo de atividades que promovem o envelhecimento saudável. O nosso carro-chefe é a musculação adaptada, a musculação terapêutica. Todas as máquinas aqui, elas têm uma adaptação biomecânica, elas são articuladas, então a cada pessoa, idosa ou não, que entra aqui, que tem uma limitação no ombro, na coluna, no joelho, eu consigo regular essa máquina totalmente para se adaptar. Então a máquina, ela é extremamente confortável, ela não machuca, né? Diferente das academias convencionais, onde eu tenho aqueles aparelhos padrão Estados Unidos, padrão europeu, e que muitas vezes uma pessoa como eu, né, nesse porte, é dificílimo de me adaptar. Você vai fazer um exercício de ombro, você tem que pegar uma puxada, você tem quase que ficar em cima do banco, né? Inicialmente, antes do aluno começar a treinar, ele passa por 2 avaliações. Uma avaliação com uma das geriatras aqui do serviço, onde a gente entende todo o histórico médico, as medicações que usa, os antecedentes cirúrgicos, a queixa que esse aluno pode ter. E depois ele passa por uma avaliação físico-funcional, que é realizada com o nosso coordenador técnico, onde a gente faz inúmeras avaliações físicas e também testes de força, de rendimento físico, de preensão palmar, bioimpedância. Quando o aluno entra, Michele, a gente entende se esse aluno tem uma demanda de um treino individualizado. Caso contrário, o aluno ele é supervisionado numa modalidade de até um professor para cada 3 alunos. Então, sempre com um professor geral no salão, um coordenador técnico, e 2 professores volantes que também supervisionam o treino de todos. Esse cronômetro nada mais é para medir um intervalo de 1 minuto, né, de repouso, que hoje é que os estudos científicos mostram que esse tempo de 1 minuto de repouso entre as séries de repetições é o que é mais efetivo para esse reparo da energia muscular e novamente para a próxima sequência de treinos, né? Os alunos fazem em cada um desses aparelhos 4 séries com repetições decrescentes e cargas que vão aumentando, né? Então, à medida que a gente diminui a repetição, a gente aumenta a carga, né? Então, ele faz um com carga muito leve, um com carga intermediária e 2 repetições com carga mais pesada. E aí o aluno ele tem que ter essa autonomia de acionar o cronômetro, esperar um repouso, enquanto a carga é modificada e ele já parte da próxima série. Os relatos, assim, os depoimentos são impressionantes, né? Pessoas que entravam aqui com andador, pessoas que chegaram a entrar de cadeira de roda, notam essa melhoria física, a melhora do equilíbrio, da força. Isso repercute diretamente no dia a dia. A força para levantar do sofá, para levantar da cadeira, aquele medo de cair, de subir um batente. Então, os alunos, eles nos trazem essa autopercepção de melhora. Não existe longevidade de forma independente sem ser uma longevidade atingida de forma ativa. Então, aquele idoso que é muito restrito, que não faz atividade física, que fica em casa, que não socializa, esse idoso ele pode até ganhar mais anos de vida, mas não é o que a gente chama de uma longevidade com qualidade de vida. Então, na hora que esse indivíduo, que esse idoso, sai de casa, tem uma rotina, vem para o treino, encontra com seus pares, faz exercícios de ganho de força, a gente consegue atingir o nosso objetivo. E músculo é sinônimo de envelhecimento ativo. Professora, eu gostei de fazer exercício. Agora, minha filha, o esposo dela fazendo aqui, chama Bequinha, não sei se você conhece. Aí disse, não, mãe, vou levar você. Porque eu estava viajando muito, eu gosto de sair, gosto de passear, gosto de viajar. E eu estava ficando sem vontade de sair. Aí, não, mãe, você precisa voltar porque você gostava de nada. Minha filha, aí não. Aí ela me trouxe aqui e estou adorando. A turma aqui é muito boa. Então, agora eu estou adorando mesmo. Então, as minhas amigas, tem 2 que vêm fazer também comigo. Eu acho que é ajudar a própria saúde da pessoa. Entendeu?
recuperar, porque a pessoa ficar dentro de casa com a ociosidade, eu tenho a impressão que ele está se entregando ligeiramente. E aqui eu me sinto feliz. Quando eu saio daqui, me sinto aliviado. Fiz um trabalho constante para a minha própria sobrevivência. Eu não tenho equilíbrio. Por isso estou fazendo ginástica para ver se melhora para minhas pernas. Porque eu estava sem braço com medo. Eu tenho duas pessoas aqui. Quando uma sai, outra comigo. Agora eu não dou gosto em casa, eles fazem nada para mim. Eu não quero. Dormem comigo, mas eu não acordo em uma. Eu me levanto, eu minha bengalazinha e o banheiro pertinho da minha cama quase. Pronto. Aí me viram. Não, eu não obedeci, não tive, não sofri, não fui atingido e depois voltei a ter uma vida normal. Uma das coisas que a própria família pedia para eu não dirigir. Até eu levei da brincadeira, eu digo, olha, então eu vou rasgar aqui a carteira, porque o Detran me deu uma carteira para dirigir o carro. Você que eu quero que eu dirija. Pedir a Deus que dê forças para a pessoa não se entregar. Para mim, é o que pior que tem. É você não lutar para viver melhor. Ter precaução, nada de exagero na vida, né? A gente fazer tudo com dedicação, com amor, saber tratar os nossos entes queridos, que é uma bênção de Deus. Eu perdi minha mulher há 4 anos atrás, que me trouxe muito transtorno na vida, porque foram 64 anos de casado, viu? Uma convivência muito peculiar. Isso me fez um abalo muito grande, viu? Mas o que eu transmito para a minha família é isso. E aí, o que achou do programa deste sábado? Comenta, critica, sugere no @SaúdeCia na TV. Lembrando que sábado que vem tem mais. Até lá! Oferecimento, conexão Movip da Bimove. Movimento exclusivo para você. SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.